Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Estamos vivendo em um momento muito curioso, pois nunca tivemos tanta tecnologia prometendo otimizar o trabalho, mas ao mesmo tempo tantas pessoas cansadas, sobrecarregadas e ansiosas com o futuro. Com o avanço da inteligência artificial, a discussão já não é mais sobre produtividade, mas sobre que tipo de sociedade estamos construindo através da forma como trabalhamos. Hoje a nossa conversa vai muito além de carreira ou mercado. Vamos falar sobre tecnologia, natureza, desigualdade, ritmo de vida e sobre a necessidade de imaginar formas mais sustentáveis e humanas de existir e trabalhar nesse mundo cada vez mais acelerado. E para mergulhar nessa reflexão com a gente, eu convidei uma profissional que vem provocando discussões extremamente importantes sobre design, inovação e futuros possíveis. Salve, salve, Amires Fernandes. Olá, Luan. Obrigada pelo convite. Aliás, eu tenho provocado, né, que vamos falar sobre isso, é super importante. E vamos conversar sobre essas coisas, porque eu acho que chegou a hora, inclusive, da gente rever qual é o nosso papel como profissionais de design. Sim, com certeza. Chegou, estamos no bico do corvo aqui. Com certeza, até em off a gente estava comentando um pouco sobre isso, né, antes da gente começar essa gravação aqui, falando sobre como hoje o mundo está bem acelerado. E que bom que vocês que estão ouvindo a gente aqui no Papo de UX estão desacelerando. Espero que você não esteja ouvindo esse podcast em 2x ou sem 1x de fato, para que até sua mente não fique mais acelerada ainda, né, até as próprias tecnologias que estão sendo construídas para que você veja conteúdo cada vez mais. Então veja com calma, paciência, toma um cafezinho aí, um chazinho, ou o que você gostar de tomar e comer aí sentadinho de boa, ou se quem ouve também muito no metrô, academia, tenta desacelerar e ouvir na velocidade normal aqui para você não perder nada do que eu e a Mires vamos trocar aqui nesse papo muito legal, falando aí sobre o futuro do trabalho, transformações e tendências. E quero te pedir aí para você deixar o seu like, ativar as notificações, pegar o link desse episódio, compartilhar aí com as pessoas que você conhece, porque eu acredito que esse episódio aqui é muito legal e, além de ser legal, é mega importante. É um assunto necessário que a gente precisa cada vez mais trocar essa ideia sobre isso. E, Amires, fala um pouquinho pra gente como que você tem enxergado, né? Eu observei, né? E eu acredito que todas as pessoas que te acompanham, assim, observou uma mudança, talvez radical, assim, dos conteúdos que você tem trazido sobre design e que ao mesmo tempo é de design e importante sobre essa construção e esse olhar humano de tudo que a gente tem feito. Mas eu quero ouvir de você, assim, agora falando aqui no papo, né? Como que você enxerga esse momento atual do trabalho com esse avanço todo da inteligência artificial, sabe? Como que você tem visto isso, sabe? Com bons olhos, maus olhos, assim, né? O que tá acontecendo, assim? Qual que é a sua visão sobre isso? E um ponto importante, né? Você até colocou recentemente no seu LinkedIn que você tem um estudo, você fez um estudo sobre isso há anos atrás, que já trazia essa reflexão e esse olhar que iria acontecer, né? Então meio que quase que uma premonição, né? Você sabe, é muito maluco a gente falar sobre isso agora, porque nesses estudos que eu participei de estudos que sempre tiveram muito à frente do tempo, né? Então, lá em 2000 e bolinha, a gente estava estudando o impacto da tecnologia na sociedade e a tecnologia móvel na sociedade e como a sociedade absorvia isso e transformava o uso da própria tecnologia. Isso é lá pelos idos de 2000 e 2004. Mal tinha saído Facebook. E conforme iam saindo, né, as redes sociais, a gente estava acompanhando isso e foi um longo estudo. Foi muito interessante. Mas junto com isso, ou logo após isso, vieram alguns questionamentos. Como é que a educação tem que mudar? Como o trabalho está mudando e para onde a gente está indo? Então, a gente já sabia muito bem no início que trabalhos como Uber ou ser transportador de 99, etc., 99, iFood, etc., que isso é uma precarização do trabalho. E que, ainda por cima, por estar rompendo determinadas regras de Estado, vamos dizer assim, de como o Estado regula naquele país as relações de trabalho entre trabalhador e empresário, que por romper isso, que as coisas iriam para um lugar, eu diria, bastante delicado, principalmente para o lado do trabalhador. Óbvio que o empresário não quer pagar todos os impostos, óbvio que o empresário quer arrancar o couro do cidadão e
e transformá-lo em algo que aí começa o meu grande incômodo, transformar as pessoas em peças de uma engrenagem, e são peças de carne e osso que o cara vai esmagar, arrancar a vida, a alma, e depois que a pessoa está destruída, morta, né, ali, doente, etc., cospe fora como se fosse lixo. Porque é isso que essa sociedade montada dessa maneira faz. E isso vai para todos os níveis. E eu acho que quando chegou a pandemia, muita gente foi contratada e olhou o mercado como algo legal, brilhante, etc. Quando terminou a pandemia, o que aconteceu com as pessoas? Elas foram cuspidas fora, como se não fossem gente, como se não tivessem família, como, enfim, são só uma coisa. E agora com a IA, a gente tem estudos já nos Estados Unidos mostrando que as pessoas que se formam ou que fazem transição de carreira não são absorvidas pelo mercado. Ficam 15% de quem se forma e de quem faz transição de carreira fica fora do mercado, que é um índice de desemprego muito alto, se você pensar em tudo que a pessoa investiu para poder se tornar profissional disso ou daquilo ou do outro. Né? Nos Estados Unidos, ainda pior, porque tudo é feito à base de empréstimos caríssimos, né? E que aqui tem empréstimo, todo mundo reclama do governo brasileiro e de certas coisas que existem no governo brasileiro, mas seria bom que os brasileiros tivessem orgulho de coisas como o SUS e como as proteções que existem, principalmente para os estudantes, com direito a entrar em cotas, universidade indígena e tudo mais. Isso parece que não tem importância porque você é branco privilegiado, mas isso é uma coisa que é importante para a nação, porque a nação não é você, esses 3% de privilegiados desse país. Eu estou falando de classe média. Não estou falando dos pica das galáxias, né? A gargalhada de helicóptero. É que aí é bem menos ainda, né? E é muito doido, assim, a gente pensar que, tipo, como que a relação disso, assim, nós, designers, e aí pensando de forma... Como que a gente pode impactar nisso? Até dessa forma que você trouxe, assim, com relação à questão da precarização. Eu vou trazer um exemplo aqui sobre a questão dos aplicativos, que aí as pessoas trabalham nesses aplicativos. Até, eu não sei como que tá, talvez você saiba melhor do que eu, Amires, a questão que o governo estava vendo de regulamentarizar, né, fazer uma regulamentação sobre essas pessoas que trabalham em aplicativos, né, que não tem carteira assinada e etc. Como que nós, designers, atuando em empresas desses tipos, assim, né? Porque eu sempre escuto designers, e a maioria, né, e durante um período muito, muito longo até, assim, a gente falou muito sobre a questão da empatia, depois alteridade, etc. Mas tem esse outro lado, assim, né? Ao mesmo tempo a gente está trabalhando, às vezes, nessas empresas. E então, de certa forma, é uma responsabilidade nossa também pensar com esse olhar. Como que a gente, na prática, se é possível, como designers, atuar nessas empresas e, ao mesmo tempo, olhar para isso e minimizar esses tipos de precarização? É possível ou é que eu tô falando numa utopia, que aí não tem jeito porque a engrenagem funciona assim, é algo muito maior do que nós designers aqui na nossa camada vamos conseguir impactar alguma coisa? Olha, as empresas que já estão estabelecidas dentro dessa lógica exploratória, elas não vão permitir que você interfira hoje do jeito que elas estão. Mas existe uma profusão de empresas da sociobioeconomia que estão acontecendo não só na Amazônia, mas Brasil afora. Tenho visto em todo o Nordeste, os interiores né, do Brasil. Quando eu digo os interiores é porque a gente tem Centro-Oeste ainda, né? Região Sul-Sudeste, para falar. E tem acontecido em todas elas o nascimento de empresas de sociobioeconomia que têm outras características. Nesses lugares, vou começar com uma falta. Não existem designers preparados para questionar decisões que acontecem em função de pressão vinda de investidores. Os investidores ainda acham que tem que ganhar o dinheiro para amanhã.
Se você tá, e aí essa é uma crítica muito séria a todo investidor de sociobioeconomia. Não dá para você pensar em escalar. Não dá para você pensar, né, porque vamos produzir 5.000 desses colares e vender, sei lá, eu não sei aonde. O valor deste colar, que é um colar Kamayurá, que é umas meninas vestem durante as cerimônias, está no fato dele ter pertencido a alguém e ter sido feito por alguém. E ele é luxo, só que é um luxo diferente. Então eu tenho que dar o devido valor a um trabalho manual que vem de uma sabedoria ancestral. Essa é a primeira coisa. E esses sujeitos que estão aí investindo, eles querem que tudo seja volume, tudo seja para amanhã. E querem substituir tudo por máquina, porque essa é a lógica do passado. E essa lógica nos levou para esse lugar onde existe pobreza, precarização e lixo. Porque lixo é um erro de design. Se alguém chega para mim e diz, faz aí uma pomada para não sei aonde, não sei o quê. O designer vai ter que pensar numa produção em massa e vai ser obrigado a produzir um tubinho, alguma coisa que caiba numa máquina. Talvez com um design na frente. Mas ele não vai pensar o que vai acontecer com esse tubo quando ele for descartado. Porque ele só para pensar naquilo que está dentro daquele quadradinho. Essa pobreza de raciocínio, e eu tenho visto em sala de aula, a dificuldade que é sair dessa pobreza de raciocínio, de visão do problema, nos leva para lugares e tomadas de decisão que são ruins para nós como indivíduos, para a natureza e para o futuro. É como se a gente tivesse maluco e achasse que só existe a gente hoje aqui para aproveitar as coisas e que não existirão crianças que viverão num futuro que não é muito distante. Isso é de uma crueldade, de um individualismo absurdo que eu particularmente não compartilho de jeito nenhum, apesar de ter vivido isso e de ter sido uma pessoa que trabalhava para a Estrela da Morte. Eu era o Darth Vader e trabalhava para a Estrela da Morte, eu confesso, só que um dia eu caí em mim. Na verdade, eu até penso assim, as pessoas hoje não pensam nessa forma e puxando muito aqui para designers, produteiros no geral, assim, como você deu o exemplo do tubo da pomada, onde ela vai ser descartada por conta de como nós fomos moldados e até mesmo a escola do próprio design, ou por uma questão mais cultural do Brasil ou do mundo? Ou como que você vê essa relação? Porque assim, você está trazendo esse ponto, essa reflexão, e que é, novamente, mega importante. E por que as pessoas não estão pensando nisso, sabe? É porque falta falar? O que falta, assim, na sua visão, Amires? Porque se não mudar a mentalidade, não vai adiantar nada pelo que você está comentando, né? Vai continuar o mesmo, até a musiquinha na mesma praça, no mesmo banco, e vai seguir. É isso. A educação em design começa, na verdade, mais seriamente, vamos dizer, da Bauhaus em diante, né? Escola fundamental para isso. E essa escola, ela foi, eu diria, cooptada pelo capitalismo. Então, vamos produzir objetos bonitos, com um design agradável que facilite que a pessoa utilize o produto que eu estou criando. Depois eu vou falar sobre o produto que eu estou criando, que já também faz parte do rolê. E que possa ser produzido em massa, com matérias-primas extraídas da natureza, que façam alguém, e esse produto faça alguém muito rico. Então, tem toda uma estrutura ali, e quando eu falo de estrutura capitalista, estrutura não sei o quê, eu estou usando termos que se usam em economia. Eu não estou aqui nem me colocando como direita, esquerda, nem nada. Eu sou uma humanista. Me preocupa loucamente a proteção de todos os elementos que compõem o planeta Terra, seja montanha, água, ar, os animais, florestas, etc. Não importa, isso daí me importa, né? E as futuras gerações e aquilo que está acontecendo. E aí, o ensino sempre foi para tornar o designer essa pessoa que é capaz de fazer esse processo todo. Só que esse processo todo tem uma única finalidade, uma única: lucro para o dono da empresa. Nós não estamos falando em o empregado
tire alguma vantagem nisso. Ele tem lá a sua vida estável quando é CLT, estável, né? Ponto de interrogação. Tem o seu trabalho, tem um lugar para fazer e está ali, eu diria, conformado de estar naquele lugar, aceitando as ordens que são dadas para poder fazer aquilo. Quando você olha o resultado, está aí, né? Um belo dia você é mandado embora, razão X, né? Normalmente vamos reduzir o número de pessoas para poder ter um lucro, mesmo que esse lucro seja falso, mas ele é financeiro. Eu não vendia mais, eu não tive mais movimentação nas contas correntes, não tive mais empréstimo nem nada. Eu estou, na verdade, tirando uma linha de custo ou diminuindo uma linha de custo para aumentar o meu lucro. E distribuir isso entre acionistas, diretores através de bônus e que seja lá o que for. Então entra na categoria vocês, seres humanos do universo, que se danem, nós vamos ganhar muito. E os produtos que eu estava falando, que são criados, na verdade, boa parte dos produtos vindos, que a gente conhece hoje, são adaptações de produtos que foram criados para os exércitos. O famoso glifosato, que é colocado nas plantações de soja, etc., é uma molécula modificada do veneno que eles jogavam nas pessoas dentro das câmaras de gás em Auschwitz. Caramba, não sabia desse rolê não. Que doideira. Preciso dizer mais alguma coisa? Café em pó, né? Café liofilizado, nesse café lá em pozinho. Era para os submarinos. Leite em pó, para os submarinos. Para não carregar água. Então, amores, nós estamos falando de... O rádio foi criado para os exércitos. Então, todos os produtos, na verdade, são uma adaptação do que vem por aí, né? Desse universo. E agora a gente vive com uma bomba atômica apontada para a cabeça, né? Para completar o rolê. E será que é possível... Amiris, porque você pontuou aí sobre a questão de, cara, as empresas, elas vivem focadas no lucro. Talvez uma ou outra, todas, né? Porque não tem como você não focar no lucro. Mas ao mesmo tempo, então, é possível ter empresas focadas em lucro, mas sem ser com essa precarização que hoje tem, e principalmente agora com essa questão da inteligência artificial, e aí a galera com medo de ser mandada embora, e aí teve empresas que mandou um monte de gente embora, depois teve que contratar de novo porque viu que não adiantava nada. Recentemente, inclusive, eu gravei um Drops de A que eu faço aqui no Papo de UX também com um amigo meu, que é o Thiago Vespa. E a gente comentou a respeito de que ele ainda falou que as empresas estavam só querendo contratar sênior, e depois viu que os tokens de IA estavam caros, agora estão querendo contratar júniors. Então fica nesse vai e volta, sabe? Então tá vira essa maluquice toda aí, né? Então, tipo, aí a minha pergunta e minha reflexão, cara, é possível ter empresas que focam em ter lucro, mas sem a precarização? Como que a gente molda esse novo modelo de trabalho e relação que as pessoas possam ter com o trabalho? Porque trabalhar, não é que é ruim trabalhar. Pô, eu gosto de fazer o que eu gosto, que eu faço, assim, é legal pra caramba. Eu gosto de design, eu acho bacana. É que o modelo vai dando uma sugada, assim, na alma, na mente, sabe? Talvez é o momento do todo. Talvez esse pós-pandemia, que a gente pensou que todo mundo ia estar melhor, mas na verdade tá todo mundo ferrado da cabeça. Então, trouxe essa pergunta para você para entender como que você pensa nisso, sabe? Olha, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu escrevi um livro sobre isso e sobre como sair, né, dessa lógica. Eu acho que há muito tempo a gente escolheu ou aceitou de maneira muito passiva a lógica do lucro único, né? Porque foram dando comodidades para a gente, e são comodidades que nos tornaram amputados. Vamos dormir em cama, vamos ter o supermercado, você não precisa plantar, eu vou te deixar todas as frutas e verduras aí. Enfim, eu criei centros de distribuição para cidades que foram pensadas para as pessoas que vão trabalhar nas fábricas e não estão no campo plantando sua própria comida.
A gente não tem mais casa com um jardim e com uma horta. São pouquíssimas as casas nas cidades onde existe espaço para uma horta. E quando tem espaço para uma horta, o cara faz uma piscina. Eu, inclusive, sou um desses caras. Ao invés de eu ter usado meu espaço, eu fiz uma piscina em casa. Mas na frente tem espaço para fazer horta. Mas eu não fiz horta, fiz um jardinzinho. Não, jardim com flor, ok para as abelhas, né? Você pode colocar… Não, e vem aranha também. Vem umas aranhas gigantes assim, ó. A gente deixa lá, mas vai dar um Obrigada. medinho, mas vem umas aranhas da hora. Mas deixa as aranhas lá, que essas aranhas aí, muitas vezes não são aranhas dessas que picam. Fica tranquilo, leva um biólogo para ver, que você vai ver que não é nada. É que a gente tá tão acostumado a ter medo da natureza, que a gente entra nessa noia de, ai meu Deus, tem uma aranha aqui, e a aranha olhando para você, eu como um mosquito. Me deixa aqui que eu como um mosquito. Enquanto ela tá lá fora, a gente tá de boa. Então, tipo, ela tá lá, tá no jardim, tá tranquilo, deixa ela ali de boa lá. Bom, e aí, nessa lógica, a gente aceitou tudo que tá ao redor, né? Eu trabalho na empresa, eu tenho horário, eu me desloco de onde eu tô, eu moro nessa casa, eu tenho luz, água, gás, e Wi-Fi, etc. Isso fez a gente não saber se a aranha pica ou não pica, se ela é boa, para que ela é boa. A gente não plantar, então a gente não tem autonomia alimentar. Todos os alimentos que vêm para a gente não sabe de onde vêm nem como foram criados, né, cuidados. E a gente tem uma dependência absurda de água potável para nós. A gente não bebe mais água da torneira, porque a gente não acredita mais no sistema de filtragem feito pela municipalidade. A gente pegou, inclusive, os berços de água mineral e deu para o agronegócio, em vez da gente beber. Não, inclusive aqui, eu mudei para essa casa há uns 2 anos para esse bairro. E aí não dá para beber água da torneira realmente, né? Tipo, eu não sei se dá diferença por conta da caixa d'água de cada bairro, né? Que cada bairro tem uma caixa d'água para distribuir. Mas no outro bairro que a gente morava, minha esposa até conseguia tomar água da torneira, assim. Mas nesse daqui não dá, assim, tipo… Você tem gosto mesmo, a água é estranha, sabe? E aí, com certeza, tem que comprar água mineral. Não tem como correr disso, não. E, assim, é que é um preço, acessível até. Mas, tipo, eu lembro quando eu era criança. Quando eu, tipo, tinha ali os meus 10, 8 anos de idade, assim. Eu tomava água da torneira de boa. Eu não sei se era criança, não ligava, ou se realmente a água era diferente. Mas eu lembro que eu tomava água da torneira, era bem tranquilo, assim. Ninguém se preocupava com isso até, né? Então, eu fico com essa lembrança, assim, que eu lembro que às vezes jogava bola na rua, entrava correndo pra casa e ia no tanque, bebia água do tanque, tá ligado? Assim, tipo, fazia assim de lado. Fazia exatamente. Então, tipo assim, pô… Sei bem. Eu tenho essa memória, sabe? E hoje não, hoje se você não… Igual, tô dando um exemplo aqui de casa, se não comprar água, não dá pra tomar da torneira nem… Não dá pra ficar arriscando, não. Inclusive, eu vou te mandar, Luan, um vídeo do então presidente da Nestlé dizendo que água não é um direito humano. Mentira que o cara disse isso aí. Com todas as letras. Mano, a galera tá ficando doida, velho. Isso não é possível, mano. A água é um bem para ser explorado por empresas. E aí a gente fala de poluição plástica. E voltando para o design, para não ser somente esta ativista que estuda tudo quanto é coisa para poder entender o sistema, porque o sistema foi feito para atrapar a gente. Então, quando eu ensino em pensamento sistêmico, é para dizer, olha como as coisas estão todas entremeadas. Não é que é uma teoria da conspiração, é que todas as coisas são pensadas para estarem tão amarradas que você não consiga sair dessa rede. É pior do que a teia da aranha que fica lá fora. É pior, porque muitas vezes você está colado na teia sem saber que está colado na teia. Então, certas coisas que eu digo, muita gente vira a cara e fala, não tem saída, porque vai ter que optar por coisas distintas para poder viver. Não vou mais ter carro. Algumas coisas que eu compro, eu não vou comprar mais.
A minha maneira de viver vai ser diferente. Eu vou plantar minha comida. Eu hoje transformei a minha varanda gourmet numa horta. Porque tem coisas que eu não quero comprar no supermercado e que quando eu compro nos lugares que dizem que são orgânicos, eu não sei se é orgânico porque o cara não aspergiu glifosato ou não sei o que em cima, ou se a terra é uma terra boa. Porque o que me interessa é que não faça essa aspersão, mas também que a terra seja uma terra rica em minerais. Porque não adianta eu comer tomate criado com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Porque isso não traz nutriente para mim como ser humano, para compor o meu organismo. Então eu quero o roots. E aí, se eu quero o roots, eu vou fazer o roots sozinha. Cara, e é muito doido essa questão dos alimentos, né? Porque a gente observa que cada vez mais pessoas estão tendo câncer e cada vez mais os alimentos estão sendo processados e o caramba todo. Por isso que eu acho que é importante você, e aí se é ativista ou não ativista, o nome pouco importa, assim, mas falar sobre isso para que a gente mude essa mentalidade, né? E eu vou trazer até um lance aqui que eu fiquei refletindo ontem, que me tocou, assim, e eu comecei a pensar, eu falei, nossa, será que tem que ser assim? Que foi, eu tenho uma enteada que ela é casada já e tem uma filha, então eu sou vovô de tabela já, com essa minha idade aqui já sou vovô. E aí o marido dela mudou de emprego e ele foi para uma outra empresa aqui, uma usina, trabalhar como caminhoneiro. E aí a minha enteada tava mandando pra minha esposa, né, um vídeo assim, mostrando, nossa mãe, olha a marmita que ele ganhou lá do trabalho pra levar, não sei o que, olha que bonita que é, tal, assim. E ela tava encantada que era uma marmita legal, moderna, tal. Só que ao mesmo tempo me veio um ponto assim, poxa, mas marmita, a empresa não poderia ter um restaurante ali pros colaboradores, pros funcionários, né, ir lá e sentar e comer uma comida feita na hora, melhor do que levar uma comida que você tem que esquentar. Porque assim, o que eu fiquei pensando sobre isso? Dessa forma de modelo de trabalho, sabe? De tipo, pô, ter que levar marmita, uma comida requentada. Pô, uma comida fresca é mais gostoso do que uma comida requentada. Não que aí a gente nunca mais vai comer comida requentada. Não é isso, mas é pensar e refletir sobre como possa ser melhor, sabe? Como é que é possível ser mais agradável para a pessoa que está trabalhando ali, para ao invés dela levar marmita, fazer algum modelo que as pessoas possam comer uma comida fresca, ao invés do funcionário ter que levar a sua marmita. Então eles fazem uma marmita super legal, dá uma marmita super bonita, super moderna, super chique, que esquenta sozinha, mas ao mesmo tempo, poxa, não deveria nem ser a marmita, sei lá, sabe? Eu tô pensando de uma outra forma, de uma outra ótica, sabe? Então, me fez refletir sobre isso. E que bom que a gente tá conversando hoje, que aí eu consigo trazer esse exemplo aqui pra pensar, sabe? E aqui o meu ponto não é que, tipo, eu quero estar certo. Eu só tô trazendo isso como uma reflexão de fato pra gente ver essa relação do trabalho, sabe? E ele tava feliz porque ele mudou de trampo, ele tava querendo mudar realmente, trabalhar numa parada melhor, assim, que ele se sinta bem com o propósito que ele tem pra ele, etc. Então tá tudo bem, ele tá feliz. Só que ao mesmo tempo me veio essa reflexão ao ver o vídeo e a pessoa feliz do outro lado, sabe? Pois é. E aí a tua pergunta era, dá pra fazer de outro jeito? Dá. A gente esqueceu da ética que nos guiava no passado, que é a ética da natureza. Na natureza, sim, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, e tudo na natureza tem propósito de existir. Então, que legal que você não mata a aranha, porque a aranha que está lá na frente, ela tem um propósito. Você pode até não saber, porque não estudou, não tirou foto, foi descobrir que tipo de aranha que é, mas ela tem um propósito. Quando você cria uma empresa e ela tem um propósito, e todo mundo que está num território, e aí eu vou colocar a minha experiência de startups de sociobioeconomia, quando a startup está dentro de um território, ela não protege somente o saber ancestral e tudo mais. Ela protege o território, porque as pessoas ficam no território e elas entendem que aquilo que elas estão fazendo são para as gerações futuras naquele lugar. Essa é a ética que a gente devia ter. Não é como, vamos lá, década de 80, Liverpool e Manchester. Todas as empresas têxteis de lá se transferiram para a China porque era mais barato. China, Coreia, etc. De repente, milhares de pessoas ficaram sem emprego e uma juventude inteira ficou sem futuro.
porque a economia, obviamente, deu uma chacoalhada. Nesse momento nasce o movimento punk, do qual eu fui parte. É, já tive o cabelo colorido, mohawk, fiz tudo que eu tinha direito de fazer nas diferentes horas, enfim, da vida. E isso, depois você vê isso acontecendo de novo e de novo e de novo, só que as pessoas sempre de cabeça mais baixa. Então, o punk era o cara que brigava, que ia pra rua, que fazia movimentos de rua. A gente viu milhares de movimentos de rua, inclusive pela Constituinte. E depois da Constituinte, eu só vejo gente de cabeça baixa. Seja porque está olhando no celular e não está presente no dia e na hora que as coisas estão acontecendo, seja porque estão com a alma quebrada. Tô tão cansado que esse final de semana não quero nem ir passear. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando isso? E tá errado. Estão tirando tua vida. Entraram aqui e estão tirando tua vida. Então, existem jeitos de fazer empresas em lugares, em territórios, onde as pessoas vão cuidar daquele lugar, algum território, vão ter alguma movimentação de dinheiro, ou não, vão criar um sistema de trocas, como acontece nas comunidades intencionais, e todo mundo está bem. Então, você tem, por exemplo, no artesanato, a pessoa que colhe a matéria-prima, que leva a matéria-prima, a pessoa que transforma e a pessoa que faz a distribuição. Então, você tem ali um sistema. E se você for comprar lá, vai custar muito menos. O que cria etnoturismo, né? Que também é legal. Então, essas são coisas que a gente pode pensar, só que essas coisas não têm a escala que o investidor tradicional está procurando. E nem a rapidez de retorno que o investidor tradicional está procurando. Mas ela é muito mais sustentável a longo prazo. Ela é menos destruidora. Eu não vou tirar o gelo da geleira, eu vi isso na Islândia. Tira o gelo da geleira, leva para Londres, para um bar XPTO, para fazer um gelo quadrado, sem nenhuma gota de oxigênio dentro, absolutamente transparente, para colocar no drink fulano, que é caríssimo para você dizer que está bebendo a porcaria do gelo, que foi transportado, então já consumiu, né, combustível e aqueceu o planeta, e para você beber e depois, com perdão do francês, mijar. Quer coisa mais idiota do que uma peça de carne coberta de ouro, com tanta gente precisando que a gente distribua comida, joga-se fora produções para manter o preço, para deixar o preço ali. O sistema é perverso. Aí você fala assim, Mires, você tá muito zangado. Tô. Porque quanto mais eu viajo, mais eu vejo destruição e destruição de saberes e jeitos de viver que poderiam ser inspiração para nós e que estão sendo pressionados a sair dali. Então, eu ia te perguntar sobre isso, sobre a questão que você tem viajado bastante, conhecido essas outras comunidades, culturas, formas de se viver, e você pontuou agora sobre a questão da troca. E eu sempre tive algo comigo que me incomoda, que é também essa relação de trabalho, assim, cara. Tem até uma música do Raul Seixas com Marcelo Nova, que eles cantam assim, eu acho que foi o último CD do Raul que ele fez, que chama Panela do Diabo, e que ele fala que, assim, que se você correu tanto e não chegou a lugar nenhum, baby, baby, bem-vindo ao século XXI. Que tipo, essa forma de trabalho, de como você trouxe, assim, eu me questiono, sabe, assim, de tipo, será que eu preciso de tudo isso que eu preciso, assim, de coisas bem materiais? Será que tem uma forma de eu viver mais leve, assim, mais tranquilo, sem ter que correr tanto, sem ter que ter as melhores tecnologias para fazer o que eu preciso fazer? Como que eu chego nisso e vivo uma vida mais tranquila mesmo? Porque realmente, antigamente, a galera não tinha o dinheiro existe há muito tempo, né? Mas tinha mais essa relação de troca, né? De escambo que a galera fala. E algo me incomoda, eu não sei exatamente o que é, talvez é o cansaço, talvez é... E o cansaço que eu falo também porque, pô, eu vim da... Talvez essa seja a família tradicional do Brasil, né? Mãe solo, pele escura, preto,
que minha mãe teve que ir trabalhar como empregada doméstica para me criar, quase como uma escrava, né? Que hoje ela conta as histórias dela que ela passava como empregada doméstica. E hoje, com o meu entendimento e a minha lucidez, eu falo, caramba, mano, minha mãe era praticamente uma escrava remunerada, assim, tipo, e mal remunerada na época, assim. É porque bem, nos anos 90, você pega a empregada doméstica dos anos 90, ela, mano, cara, assim, é absurdo, assim, a história que ela conta, né? E aí talvez isso também cansou, porque eu tive que, cara, me esforçar, talvez, muito mais do que muitas outras pessoas de pele branca, mais privilegiada e etc. Então eu sempre olho pra isso e falo, cara, como que a minha mentalidade também possa mudar, sabe? De tipo, cara, sei lá, talvez viver numa casa menor, que custe menos, viver uma vida mais simples. Novamente, eu gosto de trabalhar, não é que a gente tá falando isso pra deixar de trabalhar, mas como que isso fica menos cansativo? E se é possível, sabe? E aí minha pergunta é, dado que você tá indo nessas comunidades, você tá vendo essa possibilidade, né? Pelo que você tá trazendo. Então talvez não é uma revolta no sentido de tipo, vamos pra um lugar utópico. É falar, gente, ó, tem pessoas que vivem assim, tão felizes, ninguém tá acelerado. A IA não tá lá falando, nossa, bota IA em tudo, tal, assim, e, sabe? Então é um ponto de tipo, cara, como é que a gente faz isso, sabe, Amires, assim, né? Tipo, além da gente estar discutindo isso, né, a gente de ter episódios sobre isso aqui, a gente tá falando sobre esse assunto que eu acho que é importante, mas de forma prática, como é que a gente pode fazer no dia a dia? Tipo, a gente vai ter o poder também, nós aqui, nessa camada que a gente tá, e falando até dos designers que estão nos ouvindo, né? Porque aí, tipo, fala, pô, é legal, é da hora, mas não funciona, sabe? Tipo, eu não queria que as pessoas desanimassem do rolê e abraçassem o rolê e falassem, cara, é possível, vai dar trabalho e talvez a gente nem aproveite isso, mas quem possa aproveitar é minha filha, que tem 7 anos e vai crescer, meu. Então, o que eu quero deixar pra ela, sabe? Você sabe, sempre sou questionada sobre a saída, né? Porque eu sou briguenta, vocês sabem que eu sou briguenta, sou bocuda, falo palavrão, tudo que uma senhora não deveria fazer. E aí, tem saída, sim. Hoje a gente tem para as ONGs a possibilidade de trabalhar sendo remunerado e bem remunerado. Não no começo da ONG, mas em algum momento da ONG você vai estar, a ONG vai estar estabilizada. E aí existe o dinheiro dos editais, existe o dinheiro dos editais de empresa, não só do governo, mas de edital de empresa, e tem também o dinheiro vindo de empresas que querem o tipo de trabalho que a gente tem para oferecer. E muito desse trabalho é feito por profissionais que são extremamente especializados e engajados em causas. Então, eu estou vendo hoje, no instituto onde eu estou, que se chama Letras que Flutuam, designers que são engajados em proteger saberes ancestrais. E vale para designer, vale para advogado, vale para profissionais da área de comunicação e marketing. Então, essas pessoas todas têm um único propósito, que é o que eu falo no meu livro. Não adianta eu ter uma empresa e não ter esse propósito. Então, todo mundo trabalha dando tudo com o seu coração, que eu acho que é uma coisa que a gente gosta quando a gente está trabalhando, trabalhar e dizer, isso me faz bem, e ainda é remunerado. Então, existe essa oportunidade, existem as startups de sociobioeconomia, só que essas normalmente são lideradas por pessoas radicadas num território, porque elas compreendem a necessidade daquele território. Então, quando vai ou aparece um branco sudestino na Caatinga, desculpa, só pode dar merda, porque você vai com a sua mentalidade e você não conhece o bioma, as formas de vida, tradições, etc., daquela comunidade. Então, se você vai fazer isso, antes de você sair cagando regra, que é isso que normalmente o sudestino faz quando vai para outro lugar, entenda aquele lugar e os valores daquele lugar. Será que precisa de luz até depois das 10 horas da noite numa aldeia, sendo que o céu é a coisa mais bonita do mundo? Deu 10 horas, acabou a luz, acabou o Wi-Fi, acabou tudo. Olha o céu, olha os vagalumes.
Não tem mais vagalume na cidade porque eles não conseguem transar. Como é que um vai fazer sinal de luz pro outro, dizer, tô aqui, tô afim, se você botou luz no meio do Paranauê? Não, tá aí uma coisa interessante, né, sobre a questão dos vagalumes. Eu era criança, eu via muito vagalume, hoje eu não vejo mais. Nossa, é uma coisa que às vezes a gente não para refletir, né? Pois é, e o Sabiá tá cantando de madrugada. Com o tanto de gente andando de carro fazendo barulho, porque a cidade não para de fazer barulho, os caras só conseguem transar às 2 horas da manhã. A culpa é sua. Que tá cantando para dizer, tô aqui, tô afim, estou disponível. É isso. Então não reclama. Outra coisa que me enoja, em todo condomínio, em toda casa, enfia o cimento para tudo quanto é lado, não põe um potinho de água e de comida para os pássaros. Você tirou as árvores, enfiou a porra do cimento e não põe uma fruta, uma coisa de água para a criatura. Não faz sentido. E onde eu moro aqui, inclusive, era um sítio. Então, assim, às vezes eu vejo até tucano passando por aqui. Assim, eu falo, caramba, passando um tucano, né? Que legal, porque tem mais um monte de sítios em voltas, né? Às vezes eu só fico pensando, nossa, tenho certeza que daqui a uns dias esse sítio que tem aqui atrás aqui dos lotes de casa vão virar mais loteamentos para construir mais casas. E eu até acho absurdo aqui onde eu moro, porque a minha cidade é uma cidade pequena, cara. E assim, nossa, o tanto de loteamento que sai, eu falo, não é possível que tem tanta gente assim para comprar tanta casa. Não faz sentido, cara. É cidade pequena, tem 40 mil pessoas. Cada vez mais e mais loteamentos. Eu falo, cara, não tem, sabe, pessoas para tantas pessoas assim para morar, né? Tanto que tem as várias casas assim para vender. Para alugar tá um pouco mais difícil assim por conta dos valores que tá um pouco inflado. Mas para comprar você acha várias assim e mais loteamentos saindo. Eu falo, cara, que loucura, né? Pois é, aí colocando na perspectiva do design, eu acho que a gente tem que escolher onde a gente vai trabalhar e escolher um modo de vida, né? E a partir daí, ser coerente. Meu próximo passo é vender meu carro. Não quero mais carro. Não quero mais ser parte de uma indústria que não faz mais sentido em pleno século XXI. Se eu vou dar vou dar um outro jeito de viver. Tem um outro jeito de viver. Eu tenho plantado uma parte da minha comida, não toda, não consigo ainda fazer tudo. Eu não uso remédio nenhum, eu só tomo chás. Tá com dor de barriga, chá. Isso aí é chá. Só todos os chás que são medicinais e não uso nenhum medicamento. Então a indústria farmacêutica não me tem. Cara, e esse lance do chá, eu acredito muito e acho muito fantástico. Porque a gente pega aldeias indígenas, né? E eles, cara, eles têm esse tipo de conhecimento aí que eu acho muito louco. E quando você pega, inclusive, muitos medicamentos, a gente observa que eles são extraídos dessas plantas, né? Você vê lá, tipo, a forma e as paradas que tem lá, você vê lá, de planta não sei das quantas, de não sei o que lá. E você, tipo, né? Você fala, meu, a galera usa isso pra, lógico, fazer em escala aí e vender, né, lucrar e etc, com esse modo de trabalho que a gente tem atual. E então, quando eu tiver qualquer probleminha atualmente, eu vou sempre mandar uma mensagem pra Mires aqui. Mires, tô com dor de cabeça, me receita um chá da hora aí pra testar aqui, pra ver se melhora. Então, tem uma série de coisas que a gente vai mudando e outra, né, se permitir. Tem que ter permissão interna. Olhar para o nada. Ouvir o que você está pensando. Não é meditar. Vou sentar numa posição de meditação e vou fazer meditação. Isso é consumo. Isso não é o normal que as pessoas fazem. Tem horas no dia que está quente demais. Não consigo trabalhar. Não vou trabalhar. Nesse horário, põe lá, ocupado na tua agenda. Não dá para trabalhar nesse horário. Por exemplo, aqui em casa, onde fica o escritório, é o lado que toma sol à tarde. Então, deu 3 às 4:30, é impossível trabalhar aqui. É a hora que eu vou para outro quarto, vou para outro lugar, ou eu deito e dou uma descansada, ou eu pego e leio um livro. Quando eu voltar, eu vou fazer outra coisa. E eu só vou voltar porque eu estou aqui em São Paulo. Porque se eu estivesse em algum outro lugar, eu estaria dentro do rio ou no mar. Tão simples quanto isso. O que te despertou
Amires, a você fazer essa mudança, assim, da sua vida, da sua... Eu não vou falar carreira, porque você ainda atua com o design e o design dentro desse modo de pensar, de viver, que realmente, cara, é uma mudança, assim. Não dá pra simplesmente quem às vezes tá ouvindo a gente aqui falar assim, mas eu vou ter que viver assim. Não é isso que a gente tá trazendo aqui, não é isso que a Amires está trazendo aqui. Aqui são apenas reflexões do que faz sentido pra você, sabe? Então, ouça isso, reflita, né, degusta, ou ouve de novo, porque às vezes é algo que é diferente do que você costuma ouvir, inclusive aqui no próprio Papo de UX. Mas o que te despertou? E quando foi isso, assim, que fez, preciso agora começar a viver assim? Foi as viagens que você começou a fazer? Porque eu sei que tá, cara, viajando pra caramba. E eu acho que quando vai conhecendo essas culturas aí é muito legal. Eu acompanho lá nos stories que você posta do Instagram. Eu acho muito legal. A pessoa não sossega. Bom, primeira história é de viajar, né? Um belo dia, eu com uma criança no colo, sem a menor ideia de onde eu ia morar, o que eu ia fazer, porque eu tinha me distanciado da minha profissão e da minha vida profissional por causa de um casamento. Meninas, alerta, hashtag fica a dica, cuidado com as escolhas que vocês fazem. Tava assim, e aí eu tava chorando, desesperada, sem saber para onde ir. Eu peguei um pedaço de papel de guardanapo e escrevi as coisas que eu queria ter. E uma das coisas que eu queria ter era viajar muito. Estava escrito assim, a partir de um determinado momento da minha vida, viajar muito. E não tinha, se eu olhasse o que estava ao meu redor e a vida como ela era, e aquilo que eu estava escrevendo, assim, era praticamente você bebeu e escreveu. Mas eu estava muito sóbria. Mas veio aquilo. E eu dobrei aquele papel, coloquei na carteira. Na época a gente andava com carteira e não com celular. E ficou. E um belo dia, muitos anos depois, eu fui olhar, tinha esse papelzinho, eu abri o papelzinho e falei, meu Deus do céu. A vida me deu muito mais, mas eu ainda não cumpri esse pedaço. Eu estava com 50 anos. Dia 10 de maio agora, né? Eu faço 66. Tava com 50. E minha filha tinha acabado de pagar todas as coisas dela. E aí eu comecei a viajar. As primeiras viagens não foram o lugar, mas onde houve a mudança, mas eu comecei a perceber que toda vez que eu viajava e eu ia para a natureza, que eu voltava ligeiramente diferente. E um belo dia, conversando com um investidor de uma das startups que eu estava trabalhando, que era um gringo, eu estava reclamando desse lugar, estava falando que era um lugar extremamente agressivo, que o dono era completamente bully, né, louco de pedra. E eu falei, eu sei que o meu trabalho impacta muitas pessoas, porque enquanto essa empresa está de pé, as pessoas que estão aqui, as famílias delas, têm como viver. Então, o meu trabalho é fazer com que mais pessoas comprem mais coisas que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm. Quando eu acabei de falar, aquilo entrou que nem uma facada na minha barriga. Porque eu percebi o que eu estava fazendo. E eu entendi que não era só a agressão desse líder dessa empresa que me deixava triste. Era o que eu estava fazendo, porque aquilo ia completamente contra todos os ensinamentos que eu tive do meu pai, que era indígena. Nunca ter mais do que precisava, nunca matar um animal, cortar uma planta desnecessariamente e tudo mais. E aí eu fui para terapia. E a terapia me ajudou a retornar, a começar as viagens de uma outra forma, que era ir para aldeias e para, enfim, conhecer biomas e lugares e coisas. E eu fiz praticamente todos os lugares que hoje são conhecidos como destinos turísticos, muito antes deles serem destinos turísticos. Então eu vi raiz mesmo. E quando você vê raiz, você questiona essa ideia que a gente tem de que a gente é pica das galáxias e que é super importante e que, nossa, primeiro que eu vou morrer. Isso é uma certeza absoluta, não vou ficar aqui. Segundo, que algumas pessoas vão conhecer o meu trabalho, outras não. E tá tudo bem. E que eu até fiz coisas muito boas, mas eu também fiz coisas muito ruins, como essas que me precedem esse meu momento de vida. Que agora eu tô tentando fazer de outra forma. Então,
Eu acho que quando você olha para um deserto, que foi onde eu tive o primeiro grande insight. Eu estava no deserto do Atacama, estava em cima de um lugar lá. Eu olhei para o deserto e eu falei: ah, que legal. Se me largarem aqui, eu não sei sobreviver de jeito nenhum. Mas o passarinho sabe. O bichinho fulano sabe. Eu é que não sei. Eu é que não sei viver sem as outras pessoas. Eu sou muito frágil. Que tal eu olhar para isso e em lugar de ficar falando empatia, em lugar de ficar falando alteridade, entender isso a partir de dentro de mim? Essa é a mudança. E essa foi a mudança, e é por isso que eu cheguei no ponto que eu estou aqui agora, né? Inquieta para voltar de novo para o mato. Esse final de semana teve uma reunião numa aldeia, eu fui para a aldeia, porque assim, eu voltei da aldeia e eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Que loucura, né? E você acha que agora que você tá se encontrando, né? E é muito louco porque às vezes as pessoas têm tanta certeza com tanto menos idade, né? Assim, começa a carreira e já tem certeza de algumas coisas. E você com tanto tempo de carreira que você tá trazendo isso agora, assim. Tipo, cara, você tá se descobrindo, né? Você vai pro meio do mato, volta pro seu apartamento e fala: meu, no apartamento aqui não é o meu lugar, né? Você sente que não é onde você deveria estar. E o mais interessante é que, em lugar de eu estar triste, eu estou apaixonada pela vida. E produzindo, né? Então tem os cursos, tem livro, tem clube do livro, tem questionamentos para tudo quanto é lado. É, todo mundo gostaria muito de dizer: uma senhora de 66 anos está aposentada. Eu tenho uma notícia para todo mundo. Tô começando agora. Olha que legal. E para quem tá ouvindo a gente, Amires, e de tudo isso que você falou, de tudo isso que a gente trocou aqui nesse episódio, quer começar a experimentar isso? Por onde que a pessoa começa ler, estudar? Para onde ela vai? Como, sabe? Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer para experimentar isso, entender um pouco mais disso? Além de ler o seu livro que você tem, né? Que eu adquiri quando você fez o lançamento lá na livraria em São Paulo. Foi muito legal. Ainda não li, confesso que ainda não li seu livro. Eu preciso pegar e ler. Sentar a bunda na cadeira e ler, né? Que é importante. Não adianta nada adquirir o livro. Então, não adianta nada. Adquire o livro, compra o livro e não lê. Pô, tem que ler. Eu acho assim, primeiras coisas, né? Eu fiz muitos cursos de muitas coisas. Os livros eram uma parte que me instigava a pensar. Tem um livro que particularmente eu acho que todo mundo deveria ler, que se chama A Vida Secreta das Árvores. Que agora eu não vou lembrar o autor, óbvio, né? Peter, não sei das coisas, que é um holandês. Que eu acho que é muito legal para você ter uma visão diferente de uma coisa que normalmente a gente acha que é um ser estático que não se comunica com nada, e na verdade é um ser senciente. Só que é de outra maneira que ele expressa. E isso faz você meio que cair do cavalo, né? Para começar. E depois disso, eu recomendo, venham para o curso de pensamento sistêmico, venham para o curso de Green Skills, para o curso de pensamento decolonial e inovação. Eu faço é um curso de, eu diria, de desvendar as pessoas, desvendar, tirar essas coisas que não te deixam ver que existem outras possibilidades de exercer a profissão de designer. E eu sempre levo para a sala de aula pessoas que criaram, inclusive designers, que criaram empresas que não estão replicando Silicon Valley, mas que estão criando sílica, não tem vida. Que tal criar sociobioeconomia? Que tal pensar em um lugar onde você mora e fazer algo muito legal por aquele lugar? Ter uma empresa naquele lugar que traga vida para aquele lugar. Eu vejo as pessoas indo morar longe e tentando fazer trabalho em São Paulo. É sério mesmo que você não quer estar no lugar onde você está? Por que você está lá? Ah, é por causa de dinheiro. Tá bom. Então tá. Então vamos organizar a vida para que tenha outras necessidades, outros dinheiros e uma vida boa.
Porque você não precisa de mais roupa. Você não precisa de mais sapato, de um tênis que custa R$ 2.000. Desculpa, não precisa. Você só precisa para mostrar para os outros. E a desculpa é a alta tecnologia. De verdade, você devia estar andando com os pés no chão e sentindo a terra. Perfeito, Amires. Não, foi muito bom, viu? E aí você falou aí dos seus cursos, inclusive do livro também, para quem quiser comprar. Onde que a galera pode acessar aí, ó, Novos Caminhos com Amires Fernandes? Onde que a galera pode adquirir aí o seu livro? Claro, galera, tá todos os links estão aqui na descrição deste episódio, então, claro que você pode entrar aqui e clicar. Mas onde a galera acessa, eu sei que tá no Simpla os cursos, tem os cursos no Simpla, mas o livro onde a pessoa consegue adquirir, tem também aí? Você pode ver via meu site, que criativamente se chama amires-fernandes.com, Fernandes com Z. Você consegue pela Nova Skill, que é a editora, ou pela Amazon, inclusive via Kindle. Então, tem bastante coisa. Quem adquirir e quiser pedir todos os documentos que estão lá, consegue. Muito bom. E, novamente, os links estão todos na descrição aqui. O link também do LinkedIn da Amires, o Instagram. O Instagram dela é legal acompanhar porque ela posta um monte de foto, compartilha um monte de coisa relacionada com política também, com essas questões de diversidade. A Amires está bem ativa nessa frente. E eu tenho achado isso muito, muito bacana, assim, importante mesmo a gente ter mais designers olhando com essa ótica para a sociedade e como que a gente está construindo essa relação de futuro. Amires, muito obrigado. Espero que você tenha gostado também dessa troca aqui com a gente. Se tiver alguma consideração final para deixar para a galera, também fica à vontade. Gente, para fechar, não é para ficar desesperado, não, o mundo não está acabando, talvez seja a humanidade, mas o mundo não vai acabar. A Terra vai continuar, vai se transformar e a transformação faz parte. Só acho que a gente pode contribuir para que essa transformação seja uma transformação para o bem e que núcleos de pessoas possam se amar e se proteger. É isso. Valeu demais, galera. Obrigado para todo mundo que tá assistindo a gente aqui, né? Ouvindo aqui o Papo de UX aqui com a Amires. Lembre de deixar o seu like, ativar as notificações, pegar o link desse episódio e compartilhar com mais pessoas para que essa reflexão não pare em você, né? Ela possa se propagar em mais pessoas e atingir mais pessoas, para que a gente pense num futuro que seja um futuro diferente, como é hoje, e que a gente não tenha que cantar que o futuro é igual ao passado, né? Tipo, igual o Cazuza dizia, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. A gente tem que realmente, não chega de repetir isso que o Cazuza cantou há também décadas atrás, assim. Então vamos mudar essa forma de relação do trabalho. É isso aí. Obrigado, Amires, e valeu, e até o próximo episódio.